Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Eles. E hoje com uma pessoa extraordinária, uma pessoa que viveu muita fama no passado, mas uma história de conversão, de glória, de transformação, muitas histórias impactantes. O ex-Paquito Alexandre Canhone. Alexandre, é um prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigado. Bom demais, pastor Rodrigo e todos os que acompanham, o Café com Eles. É bom demais poder estar juntos aqui falando um pouquinho daquilo, não só do que Deus começou a fazer, está fazendo, e ideias daquilo que o Senhor ainda poderá fazer na nossa vida. Então, eu estou muito feliz em poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem direcionado para a gente poder estar caminhando, levando o Evangelho do Reino de Deus. É verdade, meu amigo. E quanto tempo, né, a gente, para se Pois é. encontrar, né, a gente poder, por exemplo, estar aqui, podendo fazer essa entrevista, esse podcast, bate-papo, né, tá sendo para mim um prazer, porque tantos anos, né, que a gente se falou, se encontrou, tantas coisas a gente pôde compartilhar, e agora tá aqui com você, eu tenho uma honra. Na honra é nossa. E o Verdade. melhor disso tudo que eu vejo é a gente perseverando no caminho do Senhor, o Senhor acrescendo em nossas vidas, a gente buscando a palavra e firmes no objetivo de estar proclamando o Evangelho. E embora várias lutas, várias dificuldades, passarei ainda, a gente sabe que no mundo tereis aflições, mas com o Senhor no barco tudo vai bem. Então, da mesma forma, você aí firme também com o Senhor, levando a palavra, podcast, abrindo também trabalhos em outros países. Então, eu fico muito feliz também porque é uma árvore que está dando bons frutos para o reino. É verdade, é verdade, é verdade mesmo. A gente vai falar de muitos assuntos aqui, a gente vai falar de Níger, vai falar de Israel, vai falar tantas coisas que Deus está fazendo através de sua vida, mas não tem como a gente não tocar sobre aquilo que você foi transformado, né? A gente volta lá para trás, na vida, quando você era Paquito, que realmente tocou muitas vidas, né? Não tem como, eu fui parte disso na minha infância, né? Era seu fã, era o fã lá do show da Xuxa, e era um dos maiores programas, né, da TV. Então não tem como a gente não tocar nisso, até porque isso foi um processo de transformação para você. Então, falar disso, até porque quando eu falei que ia fazer essa entrevista com você, todo mundo perguntou, não fala com ele, por favor, aquilo que ele passou como um Paquito. Então, eu queria saber de você, como é que foi, né, esse tempo como Paquito, como é que você chegou, a primeira coisa, como é que você conseguiu, né, entrar como Paquito, como é que foi esse tempo de você conseguir entrar e se tornar um Paquito naquela época? Vamos lá. Então, eu teria que começar um pouquinho atrás, porque, eu não caí lá de paraquedas. Nem me pergunto, mas você foi apadrinhado, alguém te colocou lá dentro? Não, nada, não conhecia ninguém. E então eu comecei muito cedo, já no meio artístico, fazendo propagandas, comerciais, isso já desde pequeno. Então eu fui criado em São Paulo, até um período da minha vida, depois eu morei em Minas também um período. Lá eu comecei já a tocar em bandas, então toquei bateria em 2 grupos distintos de rock. Depois, também gostava muito de dança, então fiz parte de um grupo chamado Tobogã, lá na região de Minas, de Belo Horizonte. Então era street dance e também imitava os grupos covers de dança da época, tal. Isso década de 80. Vamos falar aí de 82 a 88 aconteceu isso. Em 88, antes eu também gostava de mexer com produção. Tinha uns programas locais em Minas, em Belo Horizonte, e eu ia nesses programas ao vivo, tipo na época Povo na TV, e lá tinha os programas locais de calouro e tal, e eu gostava muito de ficar ali na parte da produção, pedia para estar ajudando, vendo, observando, muito curioso eu. E também já muito agitado, eu sempre fui uma pessoa hiperativa, então eu corria atrás do sonho que era ser famoso. Então, o problema não era ter dinheiro ou não, eu queria ter a fama. Então, eu corria atrás e os meus pais sempre muito solícitos nisso, deixavam, inclusive meu pai me emancipou com 16 anos, para eu poder já viajar sozinho, fazer, enfim.
correr atrás de carreira mesmo, né, artística. Sei. Aí eu peguei em 1988, lançou um grupo chamado Paquitos, que significa garotos em espanhol. E aí precisava de um cantor. Já tinham 4 escolhidos, mas os caras não cantavam. Então, quem escolhia isso? 2 outros caras muito competentes da época, Michael Sullivan e Paulo Massadas. É verdade. Muitas músicas eles já fizeram, muitas, né? Muitas. Muitas. A maioria das novelas, Roberto Carlos, Tim Maia, tudo isso aí eles que produziam e escreviam também. Verdade. Então, eles ficaram incumbidos de ser o produtor desse grupo. Beleza. Sim. Eu vou para o Rio de Janeiro, me inscrevo, deixo minhas fotos e me chamam para passei no teste de foto, passei para o teste de vídeo, passei no teste de dança e, por último, de voz. Então, eu fiz literalmente os testes que tinham que ser feitos. Sei. Tinha uma versatilidade na dança, também tocava já vários instrumentos, ajudou muito, e cantava. Então, assim, para o Sullivan, eu fiquei muito colado com o Sullivan, e com Massadas também, mas mais com o Sullivan, que dirigia a parte do vocal. Era um pacote completo, né? Era. Então, assim, ele até me propôs na época se eu preferiria não ir para o grupo como cantor, mas já me lançar como uma carreira solo diferenciada. Olha. Eu tinha 17 para 18 anos. Porém, eles repensaram, ele mesmo falou, cara, começa para você pegar uma amadurecida, sentir o palco, aprender, para o showbiz, aquela coisa. Então, começa no grupo Paquitos, depois você sai para a carreira solo. Eu falei, eu estou fazendo o que você me direcionar. Eu estava com um cara, era o cara da época. Então, o produtor musical. Eu falei, o que você falar, eu estou fazendo. Aí eu integrei no grupo. Fiquei de 88 a 92. Então, primeira coisa que já descarta é que eu não fui apadrinhado por ninguém. Tipo, pegou um carinha e colocou... Não. Sei. Segunda coisa que destacava é porque eu tocava instrumentos mesmo. E eu tocava em banda e tudo. Então, eu sempre fui de tocar ao vivo. Você tocava o quê? Eu tocava bateria em bandas, mas tocava já piano, guitarra, percussão popular. Então, assim, já compunha. Então, tinha uma série de coisas que eu fui aperfeiçoando depois. E ainda cantava, né? Cantava. Então... Dançava. Tocava. Então, ficava muito interessante. Eu tinha umas oportunidades quando a gente fazia Faustão, que era ao vivo, alguns outros programas ao vivo. Às vezes a gente fazia um esquema para eles deixarem eu tocar, para mostrar um pouco a bateria, não sei o quê. Então, para já começar a mostrar um outro lado, que, tipo assim, não é o rostinho bonitinho, acabou isso aí, tchau. Não, tinha uma estrutura por trás e algum tipo de talento que não era só uma coisa passageira. Sim. E eu entrei no grupo muito visionário, já sabendo que uma hora ia acabar. Eu nunca entrei iludido. Eu sabia que ali era um trampolim para minha carreira solo. Isso me ajudou muito. Agora, o que eu tiro de bom daquela época de Paquito, tudo? Nós tínhamos, na época, os melhores profissionais da história daquele momento, da década de 80 e 90. Porque era uma estrutura muito grande, era a maior estrutura que tinha. A gente estava com uma dinamite, que era a Globo, por trás. Então, os melhores arranjadores, produtores, eu estou falando aí fizemos filmes, então cineastas, Tezuka Yamazaki, estou falando de Lincoln Olivetti, André Sperling, Ari Sperling, Oswaldo Bery, muita gente ali que eu aproveitei para aprender deles. Muito sucesso, né? Pois é, e assim, eu sempre dei mais do que me pediam. Eu era um cara muito esforçado, sou. Sim. Então, se começa a gravação 2h30 da tarde do programa, às 10 da manhã ou 9h30 eu já estou no estúdio. Tinha chegado os faxineiros, etc., e eu estava lá. Você queria aprender tudo que poderia, você queria estar lá para aprender, né? Era a minha faculdade. Então, eu soube tirar proveito nisso. E Marlene observava isso. Ela falava, esse cara é ligeiro. Esse cara, ele tem futuro.
porque, tipo, eu não estava esperando só a mordomia do que a gente vivia. Eu queria mais, porque eu sabia que aquilo era um tempo depois para eu voar. Sei. Então, quando me perguntam até em entrevistas, tudo, Alexandre, da época de Paquito, o que você tira de bom proveito e tal? Para mim, o melhor de tudo foi a parte profissional que eu pude aprender e desenvolver para o meu futuro depois, para a minha carreira próxima. Então, foram 4 anos intensos de shows, turnês, shows no Brasil, turnês internacionais, gravando em espanhol, uma série de coisas. E daí, chegou um momento em 1992, a gente estava fazendo gravações não lembro se era na Argentina ou Chile, e estava tendo show lá em espanhol. E eu perguntei para a Marlene, nós vamos gravar de novo esse ano? Ela falou, não vai ter tempo para gravar de novo esse ano, só ano que vem. Aí eu pedi minha conta. Falei, então você pode me liberar, porque eu vou partir para minha carreira solo. Todo mundo falou, esse cara é louco. Você vai deixar... No auge. No auge, você vai parar? Eu falei, Uau. Eu vou para a carreira solo. E fui. Então, parti em 92 para a carreira solo, pela própria RGE Som Livre. Então, gravei, era aquele disco de vinil ainda. Lembro. Começou a tocar nas rádios uma música chamada La Cucaracha, que era uma versão, tipo uma meio rumba, enfim, era uma síncopa, né? E aí começou a rolar. 93 isso aconteceu, 94 turnê internacional, América Latina, que a gente também era conhecido. E como eu cantava, então meu rosto focava mais nos programas e tudo. Então eu tinha esta vantagem. Vamos aproveitar isso. E nisso, nesse disco, já tinha a música do Sullivan, já tinha bastante coisa. Roberto Carlos, eu gravei bastante coisa ali, eles pegaram da Som Livre. Vamos preparar o menino que agora vai, porque eles iam fazer tipo um showman na época. Sei. Eu tinha 23, acho, 22, 23. Eles estavam te preparando para ser uma referência, né? Como um menino novo. Então eu ia vir no show tocando batera e cantando numa música, depois eu vinha com guitarra e cantando, depois solo de dança com bailarinos cantando, subia um piano e eu tocando, cantando. Então assim, cara, ia ser um negócio, uma quebradeira de percussão com 4 percussionistas e a gente fazendo um estradalhaço. Porque naquela época tinha Menudo, tinha Dominó, tinha muitos grupos, né? Mas uma pessoa individual para estourar, você ia fazer muita diferença num contexto também, né? Tanto é que quando Jesus entra na minha vida, eu estava para ir para o lançamento mundial. Deus não deixou ir. Conta essa pra gente aí. Pois é, aí 94, 95... vai seguindo. 94, fita preparatória, porque agora é o momento. Sullivan, todo mundo. Então, tinha uma banda na época, Só Para Contrariar. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Era o pagode, né? Aquela coisa do samba reggae e tal. Raça Negra, Só Para Contrariar. E a Globo queria lançar o Sam Branco, os Menudos do Samba. Ia ser só os caras branquinhos, 4 caras, eu ia estar na frente cantando com violão base, mais 3, um tipo no piano, no teclado, um no pandeiro, mas que tocasse mesmo, porque ia ser show ao vivo. E uma banda inteira atrás, segurando. Mas ia ser nós 4, ia ser 4. Sim. Já tinha música minha no repertório, 3 músicas minhas. Então, eu estava indeciso. Vou para o quê? Vou para esse negócio para competir com Só Para Contrariar. Entraria a Globo com tudo. Som Livre, porque é Poligram ou EMAI, eu não sei o que era que era o Só Para Contrariar, mas a Som Livre ia entrar em Globo, Sam Branco. Porra, ia ser um estardalhaço. E aí, 94, mais ou menos. 94. Aí pintou um lançamento daí mundial. Falou, cara, é você. Aí já era, eu ia lançar de fora para dentro do Brasil. Falei, e agora? E agora? Falei, bom, eu acho que eu vou para essa do lançamento mundial. Estádio lotado, coisa para... Pô, era o que eu sonhava.
Estava acontecendo tudo que você sonhava. Né? Ia acontecer, cara. Ia. Não é loucura, não é esquizofrenia gospel da minha cabeça, não. Ia rolar. Só que Deus não permitiu. Fevereiro de 95, anote esta data. Não lembro o dia. Eu estava saindo de um estúdio de fita demonstrativa em São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. Eu ouvi um som de uma música. Cara, esse som me levou, andei um quarteirão quase, entrei na Galeria Copan, Cine Copan, que era o Renascer lá. Quando eu olhei, eu falei, cara, eu odeio esse negócio de crente. Porque guia espiritualmente já completamente o contrário à palavra de Deus. Não vou nem me deter nisso, para não ficar uma coisa, né, desvirtuar um pouco, mas o pessoal já entendeu. Eu não gostava nada de Bíblia, de nada com nada. Meu negócio era outro. Normal, você não tinha entendimento, você não tinha ainda entendido quem era Jesus, entendido quem era Espírito Santo, sobre aquele mover de Deus. Normal. Só agora, Rodrigo, que é o grande lance. Porque eu não queria entrar nessa área, mas eu sabia o que eu fazia. Eu sabia para onde eu ia quando morresse. Eu sabia quem eu seguia. Eu não estava no engano. É diferente. Por isso que eu creio que Deus é Deus e que Jesus, ele vive. Ele é o meu Senhor. E eu não abro mão, eu não negocio a minha fé em Cristo por nada neste planeta. Amém. Eu sabia, pastor. Então, porque, como eu disse, eu não vou aprofundar, mas eram muitos pactos, eram muitas coisas. Não, nessa época, você também foi usuário de drogas também. Você passou um momento muito difícil também sobre drogas, né? O efeito das drogas também, da fama juntando com droga, né? Foi o Rafael, do Polegar, meu amigo. Eu experimentei drogas, todas, da época. Hoje deve ter outras, lógico. Mas a droga, como eu sou um hiperativo, a droga me fazia o reverso. Então, entendi. Por isso eu não entrei. Graças a Deus. Já era um livramento de Deus. Podia estar morto, entendi. Com certeza. Você usava, mas não foi num processo de ficar usando durante muito tempo que dava um efeito reverso, é isso? Não, eu não usei, assim, eu experimentei de tudo. Experimentei a maconha, cocaína, tudo o que tinha na época. Mas me fazia mal, eu ficava down, eu não ficava up. Então, e álcool também. Eu nunca fui de bebida. Olha, eu até tentei de tudo, mas não consigo. Nada, não consigo. Começa a queimar aqui para mim. Vinho de qualquer... não vai. Entendi. Não consigo. Então, e se eu bebesse, que fosse meio copo de vinho ou qualquer coisa, eu já fico mal, passava mal, dor de cabeça, vomitava. Era um estrago. Então, eu acho que já era uma proteção de Deus aí. Verdade, para não potencializar ainda mais o que você queria, que era a fama, né? É isso aí. Então, agora, o meu problema era, com certeza, nessa área espiritual, dentro das trevas, totalmente envolvido com esse lado do ocultismo pesado. E aí, quando eu me deparo, eu já percebi, da onde eu estava, eu não podia ouvir o som. Impossível. Não tem como sair o som, a acústica de um cinema, eu quase um quarteirão. Só que aí eu entrei com mais raiva ainda, porque eu falei, cara, é coisa dos crentes. Eu odiava crente. Aí, subi a escadaria lá e tal. Resumindo, né, para não deter tanto, eu falei aqui, olha aqui, Deus, o que você quer de mim? O que você pode me dar? Olha, eu já querendo barganhar com Deus. Estou indo para um lançamento mundial agora. Já rodo o planeta. Mulher, a gente escolhe a que quer no show. O que você pode fazer por mim? Então faz o seguinte. Então tá, muda minha vida radical. Eu falei isso. E isso Uau. Bastou. Isso bastou. Uau. Quando eu falei isso, pastor, imediatamente eu senti algo como eu nunca tinha sentido na minha história de vida. Em nenhum pacto, em nenhuma filosofia, em nenhuma ritual, em nenhuma palestra, em nenhum passe, em nada. Era aí sim
a presença de Deus na minha vida. Porque Uau. eu senti. E foi em fevereiro de 95, eu não lembro o dia. Dentro de um cinema. Lá era o culto, ia começar, eles estavam regulando o som. Sei. Pro culto. E aí, acabou ali. Ali mudou a história. Eu não fui nem pro São Branco e eu não fui nem pro lançamento de nada. Meu Deus. E ali houve uma renúncia. Nunca houve altos e baixos assim, não, agora eu sou de Jesus, mas vou pular o carnaval. Sei. Agora eu sou de Jesus, mas vou cantar coisa. Uma linear. Porque eu sei da onde Jesus me tirou. Então não tem possibilidade, por dinheiro algum, por programa de TV nenhum, por nenhum tipo de dinheiro, por nenhum tipo de nada, eu barganhar ou renegar o meu Jesus. Eu prefiro que ele me leve. Eu prefiro que ele me leve, me arrebate, me leve embora, se for para eu desviar do caminho dele. Então, essa convicção de discípulo de Jesus e de tudo mais tem que ser algo, eu até se me permite, quando em Mateus 16 ali, né, capítulo, verso 17 específico, quando Jesus pergunta para os discípulos, ele pergunta que falam de mim, depois ele fala para os discípulos específicos, que já encaminhavam. Que falam que eu sou vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro, velho, né? No verso 17, mas tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, não foi carne nem sangue, mas se não for pelo Pai que vos revelou. Então, se não for a revelação do Pai em nós, que Jesus é Deus, não tem. Verdade. Só mais um Deus, é o Deus da minha mãe, Jesus é o Deus do meu pai, da minha tia, o Deus do pastor Rodrigo, Verdade. do Xande. Mas esse Deus tem que ser Deus para mim. Isso só acontece por revelação do Pai. Verdade. Aí você já teve propostas, porque, por exemplo, o Rodolfo Abrantes, que também foi uma polêmica, né, quando saiu do Raimundos, meu amigo Rodolfo Abrantes. Então, ele conta para mim, enfim, até na imprensa também, né, a dificuldade que ele teve com gravadora, enfim, com toda a banda, também todo o processo que ele acabou ali, findou ali naquele momento ali. Tem várias pessoas que passaram por isso. Como é que foi isso para você? Porque eu imagino que você, falando assim, tendo essa convicção no coração, como é que foi? Show, uma turnê mundial, gravadora, todo mundo ali numa expectativa. Como é que foi essa situação? O que aconteceu na sua vida? Foi uma loucura. Imagino. Para você ter uma ideia, eu tive muitos problemas, mas eu rescindi tudo. Eu falei, não vou mais, acabou. Aí os caras falaram, pirou, você vai enterrar teu talento, a própria família. Pô, o que é isso agora? Agora o que é? Agora você vai virar pastor? Eu falei, eu não sei o que vai ser. Mas eu só sei que esse sentimento que eu tive, eu não quero que nunca mais saia de perto de mim. E você teve outros propósitos para voltar? Várias, isso acontece às vezes até. Imagino. Agora bem menos, porque os caras já entenderam que isso aí não me... mas propostas gospel, propostas... Os caras querem me fazer um ídolo, gospel... Produto, né? Pô, eu nasci nesse meio, e os caras estão querendo fazer uma versão tupiniquim ainda, e querer dividir eu a glória com Deus. Isaías 42:8, Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém. Considere o seu próximo superior a si mesmo, ou seja, ninguém tem que ficar me aplaudindo e me adorando. Eu gosto do louvor que ele faz, eu gosto do podcast Café com Eles. Então, ore pelo pastor, para que ele não caia numa loucura achando que ele é o bambambam. Verdade. Então, é diferente, porque entrou aquele sobrenatural, aquela explosão de Deus aqui dentro. Então, é diferente, porque agora não tem mais como eu querer ser melhor que Jesus, eu querer ficar dando autógrafozinho em final de culto, fotinho com fã, é bizarro, não tem cabimento. Então, às vezes, queria uma foto de recordação.
Tá, mas 80, 200 pessoas querem uma foto no final, gritando com o celular. Para! Então, quando entra Jesus na nossa história, aquele mundo, aquela loucura cai. Verdade. Porque ser discípulo de Jesus é diferente. Seguir e imitar Jesus é diferente. Não é só seguir disciplinas radicais. Verdade. Por revelação do Espírito, contradizendo toda a lógica, o bom senso, contradizendo filosofias criadas por homens. Verdade. Não é algo racional. Não é humano, mas sobrenatural. Verdade. Através do Espírito pelo Pai. É verdade. Mas aquela época lá, eu lembro que teve uma polêmica que quando você aceitou Jesus, estava naquela transformação, aí falaram que você queimou lá as roupas do Paquito, queimou o estúdio, enfim, meio que teve não teve uma situação dessa que você passou com a sua conversão? Teve. Eu poderia ter, talvez, feito aquilo de uma forma um pouco diferente. Sim. Mas tinha que ser feito, porque tudo meu era consagrado e não ao Senhor. O pessoal já entendeu, né? Então, eu não queria ficar com esses objetos materiais consagrados. Eu não queria ficar com isso. Uau. E Deus foi muito claro comigo. Era um rompimento com a treva. Era um rompimento, tipo, não tem mais volta. Não rola. Não tem possibilidade de volta. É um caminho de ida só. Não tem volta. E ali, então, claro, a imprensa publicou aquela coisa toda. Teve algumas palavras que eu poderia ter falado de uma outra maneira. Poderia ter explicado um pouco melhor e de uma outra forma. Mas eu estava tão na pilha e tão com ódio do diabo que, tipo, eu queria falar coisas que eu poderia ter falado diferentemente. Até pedir perdão para os fãs da época. Fiz alguns vídeos, alguns podcasts, falando, cara, me perdoa. Tanto é que tem fã-clubes da Xuxa e tudo mais, das Paquitas e tal, e hoje seguem até. Porque eles entenderam o meu pedido de perdão, desculpa da forma, talvez muito que rolou, e viram que o trabalho que eu faço, desenvolvo hoje, é completamente dentro de um amor. Não, as pessoas veem. Eu não quero as pessoas veem na tua vida, Alexandre. As pessoas veem na tua vida o porquê, a causa. As pessoas veem quem você é. O tempo das coisas que a gente passa, a gente às vezes até erra também, mesmo como cristão, nós somos seres humanos. Você, mesmo nessa época, você fez tudo na convicção daquilo que você queria e você não queria mais aquilo, né? Das coisas que você estava, enfim, influenciado por coisas, né, malignas. Eu sei que, por exemplo, até queria fazer uma pergunta para você. Muitas pessoas, isso é uma coisa que acontece muito, hoje em dia, cada vez mais as coisas estão sendo expostas, né? As pessoas, elas procuram muita fama, né? E a gente vê muito forte isso, as pessoas fazendo pacto, né, com o diabo, com Satanás, para adquirir fama. Isso só tem acontecido, sempre existiu, mas cada vez mais explícito, normal, para se normalizar isso. Você chegou a fazer isso na sua ignorância passada? Você chegou a fazer pactos com Satanás, com o diabo, para chegar e alcançar a fama? Mas não na ignorância, foi o que eu falei. Eu era consciente no que eu fazia. Eu sabia o que eu fazia. Então, por isso que eu falei, não vamos entrar muito nessa área, porque senão a gente desvirtua. Mas dezenas, centenas de pactos. Então, eu sabia o que eu fazia. Eu tinha os meus rituais e tudo. Então, era assim. Então, quando Jesus entra na minha vida, e aquilo que aconteceu do sobrenatural, eu sabia que aquilo não tinha nada a ver com o que eu segui, com o que eu praticava. Então, eu falei, cara, é isso. Muito e bom. Aí acabou. Então, não tem volta. Não há possibilidade de volta. Né? E tanto é que, tipo, teve esse negócio. Eu não vi ainda os documentários e tal, que teve aí recente. Você até falou, né? Citou. Teve o documentário tanto da Xuxa como das Paquitas também. Até te perguntar isso. Não fizeram um convite para você fazer dos Paquitas? Não fizeram. Interessante, né? Por que será, né, que não fizeram? Então, e eu já, assim, é muito tranquilo para mim. É muito tranquilo isso. Mas você tem contato com a Xuxa, com as Paquitas, com os Paquitos? Não, com algumas Paquitas. Com eles?
com algumas paquitas, sim, até fazemos um discipulado com uma delas. Que legal. Não vou citar nomes, mas com uma ou outra eu tenho contato, com algum outro dos meninos também, muito recente até, né? Porque hoje eles reconhecem, eles sabem o que eu faço. E eu era um cara muito louco, então eles demoraram alguns anos para achar e ver, não, é verdade, o que ele está fazendo é verdade. Porque eu era uma pessoa que eu era fora da casinha, como falo. Então, dentro do meio artístico mesmo, eu era um cara muito esquisito. Então, o pessoal, eu era imprevisível, eles não sabiam como lidar comigo. Então, tinha que ser uma Marlene mesmo, daquela forma e muitas vezes eu bati de boca com ela, muitas, não foi poucas, não. Eu peitava. Sei. Chegou um dia que ela falou, cara, ou eu vou meter uma saia em você, eu vou te bater como mulher, ou vou meter uma calça jeans em mim e vou te bater como homem. A gente tem uns atritos feios. Entendi. E hoje vocês se falam? Como é que é? Não, eu tenho o WhatsApp dela, mando mensagem, às vezes ela me manda. Legal. Mas muito distante, assim, porque eu tô num outro universo, né? Cara, eu tô no outro, eu tô ganhando almas para Jesus, eu tô em outra história. Muito bom. Mas continuo cantando, gravo, depois a gente vai falar sobre isso. Então... Vamos, mas é muito legal, sabe, Alexandre, a gente falar sobre isso, porque assim, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Então, é muito bom você falar isso, porque o Alexandre do passado não é o mesmo do presente, muito longe disso. Então, é legal você falar os defeitos, os erros, os acertos, porque foi transformado em abundância, em graça a sua vida. Então, tudo que você falou, né, os pactos para conseguir fama, as brigas, né, enfim, você buscar tanto isso e tantas coisas erradas para conseguir tudo isso, isso é muito bonito de ver hoje em dia você como é que tá. Então, assim, uma vez uma pessoa falou assim comigo, eu tenho vergonha de falar, né, dos meus erros, né, uma pessoa muito famosa, porque eu não quero falar dele, eu quero falar das coisas que Deus está fazendo agora. Eu falei, olha, não pensa assim, meu irmão, porque, na verdade, você contando dos seus erros, você vai superabundar a graça, você contando aquilo que Deus transformou. É nessa hora que você tem que contar, eu era assim, 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 fiz isso mesmo, mas olha o que Deus está fazendo com a minha vida, olha como é que eu penso hoje em dia. Então é muito bom te ouvir, é muito bom saber que Deus fez na tua vida, é muito bom o que fez antes, e que Deus te protegeu para que você alcançasse o que você alcançou hoje em dia. Glória a Deus mesmo na tua vida. E aí começou um trabalho do Espírito de Deus, e eu fui permitindo isso, porque você precisa querer também. Você precisa querer. É verdade. E eu sempre fui um cara muito focado, tudo mais, então eu queria conhecer sobre Jesus, história, obra, ministério. E então eu comecei a estudar. Até foi a primeira faculdade que eu fiz teológica foi o Betel Brasileiro. A reitora era a irmã Duvalina Bezerra, e era um seminário em São Paulo, e teve até um negócio meio assim, porque eu era neófito, novo convertido. Mas eu falei para ela assim, olha, é tão difícil o que Deus fez na minha vida, vocês não podem me aceitar, tem que ter 2 anos de convertido. Eu falei, o que isso, convertido em quê? Eu não vou crescer na palavra, eu vou crescer como? O que é conversão para a senhora? Eu comecei a falar assim para ela. E eu falei assim, tá bom, vocês não querem me aceitar aqui? Já é uma luta para alguém se converter de onde eu vim, agora vocês me jogam de novo com o diabo? Eu falei, não, meu filho, calma, meu filho. Aí me aceitaram. E foi bom demais. Então ali eu comecei já na palavra. Não bastasse isso, eu tinha aquela questão da fome mesmo e sede do Senhor. Então eu me matriculei num outro seminário teológico. Então eu fazia um de manhã, que era o Instituto Shekinah, que tratava sobre anjos, demônios, demonologia e tudo mais, porque eu tinha uma ótica não bíblica. Sei. Então eu estudava de manhã numa faculdade teológica e outra à noite. Uau. Era assim. Na minha casa, eu tinha queimado tudo quase, então eu tinha um rádio, era aqueles fita cassete, auto reverse,
Sei, lembra? Ficava a história de Mateus lá, Jesus, rodando o dia inteiro a história. Eu decorando a história, era o que rolava. Rede Aleluia, pá, só louvor. Faculdade de manhã, faculdade à noite, dormindo. Isso aí passou o quê? 2 anos assim, você... Como é que surgiu o Níger na sua vida? Como é que foi? Você entrou de cabeça, converteu, ficou estudando de manhã, de tarde, de noite, entrou de cabeça. E aí eu como é que foi que surgiu o seu ministério? O Níger começou mais na frente, em 2001. Eu comecei, então, a ter essa misericórdia dos mendigos. O Senhor me girou a chave para pobres, miseráveis, menos favorecidos. Beleza. Cara, ele me tira do estrelato e me põe na escória. Ao ponto de eu levar mendigo para minha casa, para comer comigo, tomar banho. Dava maior BO no prédio. Ou seja, eu passava com mendigo, né? Deus te preparando, né? Preparando. Então, ali ele já estava quebrando mau cheiro, nojeira, comer com a mão, não ter nojo, dos bêbados abraçar, com aquela vomitada. E aí, eu me formei capelão, eu comecei a servir um tempo, na época, mão amiga, lá no presídio do Carandiru, quando tinha em São Paulo. Também eu fiquei quase 1 ano no hospital como capelão do Tatuapé. Aí, criança, jovem e adolescente começou a vir ao meu coração na capelania hospitalar. E aí eu falei, pai, se o senhor tiver para mim, eu gostaria de falar do teu amor para as crianças, jovens e adolescentes do país mais pobre do planeta Terra. Aonde é essa coisa? Você falou isso com Deus? Eu pedi para Deus. Uau! E aí eu fui dar uma palestra no sul de Minas e lá me falaram de Níger, que não é Nigéria. O Níger, já para o pessoal de casa, não é Nigéria, está aqui, é no continente africano. Então, Nigéria está aqui embaixo. Então, é o país mais pobre do mundo, esse? É o último IDH. Às vezes ele fica em segundo, terceiro, cai para primeiro. Agora, se não me engano, é primeiro de novo. Então, é o pior lugar para você morar na Terra, é lá. E eu fui em 2002, pisei lá, casei em 2001, logo casei e fui embora. E a tua esposa, como é que... Porque uma coisa é o seu chamado, né, o propósito. E como é que foi isso? Ela entrou na sua vida, porque nesse meio tempo talvez foi muito rápido que vocês casaram, pelo tempo que você está me falando, e ela aceitar uma missão dessa. Pois é, ela já tinha no coração de trabalhar com pobres, orfanato e tal. E foi conversado isso antes, porque eu falei, olha, eu trabalho já com evangelismo em mendigo, ponte, viaduto, favela, e estou querendo ir para o país mais pobre do mundo. Então, se você for casar comigo, presta atenção. E foi tudo conversado. E aí Deus uniu o propósito para vocês irem, né? Pois é, então foi isso. E estamos há 23 anos casados. Fizemos 23 anos, 19 filhos adotados, 15 19? netos, 19. Só tem 10 agora morando conosco, que são solteiros. O resto já casou, mas todos envolvidos ali, estão juntos. E é uma coisa mais... Isso no Níger, na tua casa no Níger. Isso, no Níger. Então, tudo já funciona sozinho. Começamos com esporte, com futebol, então escolinha de futebol. Eu joguei no Cruzeiro quando eu morei em BH de 88 de 82 a 88. Então comecei treinando goleiro, comecei ali no Barro Preto, depois fui para Toca. Então, meu último técnico foi o Delfim. E aí, então, eu já jogava preliminar tudo. Sei. E aí, ou vai federar, como é que vai ser? Ou cantor de Paquito. Então, eu falei, cara, eu vou para cá. Mas você chegou no Níger, de repente chegou lá, como é que foi a sua entrada lá? Como é que você conseguiu? Vamos lá. Existe uma vontade, mas como você conseguiu entrar? Tinha uma base lá missionária que, inclusive, o Senhor nos deu ano passado. O pessoal já tinha abandonado há mais de 10 anos. E aí o Senhor deu na nossa mão. Eu dei uma casa minha no Brasil em troca da base lá. Uau! Dei minha casa.
Aí, a base que eu pisei lá em 2002. Então, tinha alguns missionários na época. Eu aluguei lá por quase um mês e fui sondar a terra. País islâmico, 99,9% muçulmano na época. Fala francês, não é isso? Francês, mas tem mais de 20 dialetos. Calor médio, 50 graus Celsius, estamos falando de deserto do Saara. No verão passa de 60. Perseguição, 4 facções terroristas ativas. Uau. E é isso, o desafio é esse. Então eu levei algumas bolas, alguma coisa, falei, vou fazer uma brincadeira de futebol, vou orar em português mesmo. Que desafio. Só que o coração mudou completamente na minha chegada, né? E aí quando eu voltei para o Brasil, tinha deixado minha esposa em Marrocos, ela teve uma experiência com o povo berbere lá nas montanhas. E aí eu falei, mozão, acabou. Não dá mais para ser cantorzinho gospel. Acabou. Não dá para ficar só indo vender CD em culto. Não dá. A gente vai ter que fazer alguma coisa por esse povo aqui, cara. Uau. Aí virou a chave. Imagino. Aí eu continuo visitando os trabalhos em denominações, numa boa, mas pregando sobre missiologia, incentivando as pessoas sobre o campo missionário, trazendo testemunho recheado de muitas fotos, vídeo, audiovisual, abrindo para perguntas. Então é um culto que a gente também louva, é um culto bem dinâmico, como se fosse um simpósio, quando a gente vai visitar as denominações. Então, a gente pede 2 coisas. Tempo bastante, porque quem vai aproveitar vai ser as pessoas, porque a gente tem muito conteúdo para mostrar. Então, é testemunho de conversão, época da Globo saída, o principal, que seria a missão. Então, tem muita coisa. Às vezes, a gente pede só esse carinho dos pastores. Pô, faz 1, 2 cânticos curtinho, passa a palavra, te devolvo o profetório. Uhum. É o mínimo, porque a gente tem muita coisa para poder, e é um dia. Então, eu peço só, aproveitem bastante o que a gente tem para poder passar. Já que estão nos convidando, nos levando, explora nós. Deixa a gente com tempo. E a gente pede uma oferta de coração que queiram levantar para nós. É simples assim. Então, é completamente um trabalhar do reino, a obra é do Senhor, não é nossa. Então, o Senhor sabe do que é necessário lá, o que estão precisando. Não fico naquele apelativo, nossa, você que pode ir. Não. Eu devolvo sempre o microfone, pastor, está aqui, quem puder ofertar agora, eu ponho a bandeira do Níger. Quem quiser ajudar, ajuda, é simples assim. Então, hoje, vocês vivem... Hoje não, né? Vocês vivem lá, sempre viveram de oferta. De ajuda, realmente, para aquilo que Deus fez na vida de vocês. Exatamente. Depois vai ter, né, os canais, né, o www.agdniger.com, que tem as contas. Não, depois eu quero que você deixe tudo aqui registrado. Sim, os arrobas, tá? Já te mandei, acho que depois eles vão editar, vai ficar tudo bonitinho. Pô, eu posso ajudar com R$1. É benção. Eu posso com 2, eu posso com 5. É isso. Mas como é que está o projeto lá? Qual é o projeto lá agora? Eu sei que vocês têm os filhos, né? Muitos filhos. Mas como é o projeto lá que vocês fazem? Vamos lá, então, vou mostrar um pouquinho aqui. Esse aqui é um flyer que a gente dá, um folder. Fala um pouco dos projetos. Então, nós temos lá cerca de 10 projetos de nutrição. Isso dá um total de mais ou menos o alimento diário a mais de 800 crianças. Uau. Tem 4 creches, que dá mais umas 250 crianças, somando as 4. Trabalho na prisão de capelania. Agora, exatamente, está um pouco suspenso porque teve um golpe de Estado, mas já deve reabrir daqui uns 3 meses, acho. Trabalho no Hospital Nacional, construímos uma brinquedoteca, temos acesso livre para pregar o Evangelho. Trabalho de costura e corte e costura com as mulheres, né? Então, hoje estamos com 70 mulheres que estão sendo formadas, elas aprendem a palavra e recebem no final o diploma e uma máquina para costurar, manual. Uau. Trabalhos de apadrinhamento à distância,
média de $30 por mês, a pessoa pode apadrinhar uma criança na escola ou em uma creche. Então, são várias vertentes, trabalhos, a gente agora nosso sonho agora, próximo, ganhamos um terreno de 2.000 metros, construímos um muro, já temos uma caixa d'água, um poço artesiano, e agora estamos para a construção, esse é o desafio, da escola técnica. Então, para poder estar dando a formação melhor para profissionais e formar profissionais no nicho. Então, isso é um trabalho sustentamos cerca de 65 famílias de obreiros que ajudam a tocar todo o projeto. Então, é isso. Entrando no site ou no @agenerist. Então, você pode ser um parceiro, pode ser um ajudador, pode ser uma pessoa que pode ajudar divulgando, propagando essa live. Vai ter os cortes, eu acho. Depois vai ter o link, a gente vai divulgar. Não, com certeza. Queria agradecer a todos os canais aí que vocês têm aberto para a gente, a produção local aí de vocês, porque é importante, né, esse espaço para a gente poder divulgar, né, nas plataformas digitais. Então, você vai ter lá, inclusive essa semana entra um louvor novo com um estilo do sul do país, muito bacana, mas tem louvor Alexandre Canhone nas plataformas digitais. Então tem, por exemplo, louvores em coreano, tem também o físico. Legal. Espanhol, alemão, italiano, francês, dialetos, português. Muito bom. Então, assim, é a forma que eu tenho de adorar em hebraico. Então, é a forma que eu tenho de propagar o evangelho com os dons que Deus me deu. Não, com certeza. Meu amigo, a gente vai, Alexandre, botar tudo que vocês têm. Você agora, depois vai no final, você vai falar teu Instagram, tudo que você puder de contato, a gente vai colocar aqui para todo mundo que vai assistir. E também em todas as redes sociais, tudo a gente vai divulgar vocês, porque a obra de Deus não pode parar e vocês são um canal de bênção daquilo que Deus está fazendo naquele lugar. Glória a Deus mesmo pela sua vida. E Estamos juntos nisso. Minha esposa lançou esse livro, O Sofrimento da Alma e o Socorro de Deus. Giovana, então é muito bacana, é um devocional feito em cima à luz do livro de Salmos, um livro de cabeceira, um devocional diário, bem bacana. Então, pelo site também, eu mando um direct, você pode adquirir ele tanto e-book ou físico, né? Legal. E aí siga as redes, divulgue. Então, é isso, eu acho que... Não, pode deixar. Deu pra gente... A gente vai divulgar tudo, com certeza, porque nós somos um corpo, a gente tem que entender isso. Você é uma parte do meu corpo lá, né? A gente é um corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso. A gente não pode estar, quem está é você. Né? Amém. Então, glória a Deus. Agora, conta algumas histórias, porque eu tive com o pastor Elias Caetano, tive com o pastor Marcos Correia, né, que é diretor do Guia-me, né, do Guia-me. Né? O pastor Elias Caetano também, ele tem uma obra muito linda também na África, e eles falaram algumas experiências que eles tiveram com extremistas, né, com coisas muito sérias que eles passaram. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque eu sei que parece que a sua casa, não sei se vocês pegaram fogo lá, teve uma história dessa, não teve? 2015, sim, isso. Foi o maior ataque terrorista da história do Níger. Foram mais de 80 lugares queimados em menos de 4 horas. Então foi um negócio planejado, pensado, né? A minha casa foi queimada, foi alvo porque a gente não tem templo lá. Então nós cultuamos em casa, nas creches, nos projetos, em todo lugar, né? Até porque é mais seguro para a gente. Tem denominações também, mas nós optamos por, em casa, pela segurança. De ter um lugar só, os caras chegam e metem uma bomba. Então, optamos assim e era lá em casa, na garagem. Então, deu tempo da gente escapar, o Senhor nos deu livramento. Nenhuma das crianças foi ferida, nenhum dos filhos, nada. Passamos um tempo fora ali, escondidos, alojados em 2 locais. Voltamos no mesmo mês para casa, ainda tudo destruído. Chegamos a dormir lá sem privada, sem porta, sem nada. Sim, com os destroços. Mas vocês são ameaçados ainda hoje?
Às vezes tem. Depois de 2015 mudou bastante. Então, tivemos um golpe de Estado ano passado. Depois daquele ataque, não teve outro como aquele, né? Mas mudou muita coisa, principalmente para estrangeiro. Então, algumas coisas que a gente fazia antes não faz mais. Exemplo, evangelismo, assim, eu chegava na rua, começava a louvar a Deus no dialeto dos caras, é um país islâmico, então, algumas coisas assim eu cortei. Antes a gente levava umas pedras, tal, cuspe na cara, coisa básica. Mas hoje pode ser pior. Então, é isso. Mas existem as facções, tá? 4 ativas. E orem por nós, né? Orem porque o projeto tá lá. E coisas sobrenaturais lá? Várias. Coisas sobrenaturais acontecem, tem muito, né, ocultismo lá, satanismo, né, muito voodoo, tem de tudo lá. Conta tudo. Uma história lá que você passou, que você vivenciou de coisas assim espirituais. Tem pastor que está conosco, que Jesus apareceu para ele, chamando ele, então se converteu. Um outro menino também aconteceu a mesma coisa, Jesus acordou ele e se revelou. Eu sou Jesus, tal. Então, uma criança chegou morta, uma menina, o Senhor ressuscitou. Ela está lá até hoje, está lá, a gente paga escola para ela, chama Ressurreição, inclusive, né? Tá lá. Que benção. Firme e forte. Muitos milagres, muitas libertações, dinheiro aparecendo na minha mala, a gente não tendo mais um centavo. Uau! Um bolo de $3.000 aparecendo no meio da minha mala. Muita coisa. Muita coisa. A gente está orando, não tendo, por exemplo, óleo para poder estar ungindo ali um enfermo. A gente orando e passando água e sendo curado ali instantaneamente. Assim, muita coisa. Deus é Deus. Muitas coisas sobrenaturais ali, hein? Muita coisa. Vocês têm que viver no sobrenatural, né? Você tem que trazer, clamar o sobrenatural de Deus ali todos os dias, com certeza. Muito intenso. Parece que lá se especializa tudo muito rápido. Tem que ser. E, Alexandre, conta as suas experiências agora de Israel, porque eu soube que você teve uma experiência incrível agora. Isso. Difícil, mas incrível sobre o que você viveu lá em Israel, sobre essa situação que está, né? Difícil lá em guerra. Conta um pouco, por que você foi para lá, como é que foi sua experiência lá? Conta um pouquinho pra gente. Eu já tinha ido a Israel algumas vezes, já em peregrinação, em tudo e tal. O que acontece? Inclusive, dia 7 de outubro, quando aconteceu aquela barbaridade, ano passado, mexeu comigo por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque é meu aniversário, 7 de outubro. Quando eu acordo, vejo aquela notícia, falei, meu, que coisa. E foi o maior ataque terrorista mesmo, em proporção. Foi o maior. Não teve em Israel outro, assim, dessa forma. Então, eu falei, cara, eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. Ser solidário, tipo, Boina Azul, né? ONU, o que dá para fazer? Aí eu falei com a minha esposa, a gente se inscreveu no Exército como voluntário. Aí nos indicaram uma outra companhia. Começamos a conversar, fizemos uma vídeo e passamos para ser voluntários. Então, passamos um período pegamos exatamente esse momento histórico agora, quando teve a eliminação no sul com Hamas e Hezbollah no norte. A gente estava lá. Uau! Você estava como soldados nesse momento lá? Servindo, exatamente. A gente estava servindo na base de Bet-Seva. A gente estava a 26 quilômetros da faixa de Gaza. Fomos conhecer onde foi esse terror lá, a 4 quilômetros da faixa. Então a gente teve essa experiência também, onde foi um absurdo, um negócio. Servimos de várias formas, tivemos instruções, aulas de algumas coisas, alguns tipos de treinamento e ajudamos dentro da parte logística também. Não fomos para o campo de frente de combate, até porque você precisaria
ser israelita, só iria, eu acho assim, num extremo do extremo, estão invadindo não sei o quê, ou alguma coisa assim, talvez ali alguma coisa aconteceria. Mas não foi o caso. Tivemos a experiência de estamos indo pela estrada, tipo, tremeu, deu um boom no carro, era tipo explosões e coisas sendo interceptadas do IMEM, míssil do IMEM, uns negócios assim. A base que nós ficamos era próximo ali, então barulho o dia inteiro de mísseis, caça, Sirene, né? cena de filme. Então, alojamento militar mesmo, em tendas. Eu mandei até alguma coisa aí de foto depois, algumas que dá para mostrar, eu te mandei. Mas foi uma experiência fantástica, Deus assim, presente em tudo. Tipo, Deus cuidando. Tivemos sirenes tocando, a gente tinha que correr para bunker, que podia cair pedaço de míssil. Foi de tudo. Sobrenatural, foi um negócio assim. Aprendemos um pouco mais sobre a história de Israel, o que está realmente acontecendo, porque muita gente fala tanta besteira, tanta coisa que não tem nada a ver. E então, assim, foi uma experiência fantástica. Eu e minha esposa, né? Sempre juntos. Uau! Eu imagino realmente as experiências que vocês passaram, que são tantas, né? Vocês gostam de experiência, né? Coisa leve. Coisa leve. A África, Níger está muito pouco, meu amor. Vamos lá agora para a guerra de Israel, ajudar o povo. Vamos, bora! É isso aí, né? Deus sempre teve dentro de você isso, né? Essa energia, né? Essa força. Por você estar aí e com tanta força, né? Com tanto propósito de Deus, princípios para ajudar tanta gente. Você é um homem que carrega, né, esse talento, esses dom do amor, né, realmente dentro de vocês. Glória a Deus, viu? Muito bom, muito bom. Agora, deixa eu te perguntar, Alexandre, conta uma história sobrenatural pra gente. Conta a maior história, assim, sobrenatural que você já viveu, assim, impactante sobrenatural. Cara, teve muitas. Pra tirar uma, eu tirei, acho que essa do Níger, por exemplo, eu acho que da menininha chegando, a mãe dela, né? A mãe dela chegando com a criança no colo, ela gelada. Alex, eu chamo de Alex lá. O que você pode fazer? Cara, não podemos fazer nada, mas Jesus pode, né? E de repente começa a orar, aquela criança começa a mexer e sai correndo, a mãe desmaia. Dando comida para... Cara, eu acho assim, são tantas coisas, cara. Livramentos, né? De filha minha, por exemplo, que tinha o desejo de ir para o terrorismo, que depois que a gente adotou, né? Mas o desejo dela era muito forte de ir para o terrorismo, e uma das filhas mais queridas que a gente tem. Todos são, né? Então, eu acho que é um milagre da transformação de vida. Eu acho que é isso. Eu acho que o maior milagre é a gente se doar, estar disponível para Deus fazer o que Ele quiser na nossa vida. Procurar não desviar o foco, né? Lembrar que nós temos uma passagem muito rápida por aqui, pela terra, então a gente aproveitar o máximo de tempo para poder fazer discípulos. É verdade. É verdade. É isso. Alexandre, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e mandaram várias perguntas aqui, né? Bom, enfim, não dá para responder todas, né? Mas uma pergunta que perguntaram aqui, você já pensou, já teve momentos ali como ser humano, né? Você já pensou em desistir, sair da África? Nunca. Nunca. Glória a Deus. Não, desistir jamais. Só se Deus direcionar, ok. Como a gente teve, eu falo muito de Níger, né? Nós tínhamos até em 2020, quando entrou o Covid, nós tínhamos uma parceria na Índia de 13 anos. Então eram 100 crianças, uma creche com os Dalits, aquela casta baixa, crianças que moravam no lixo e tal. Então, hoje a gente ajuda alguns obreiros só, os pastores. Mas não tivemos mais condição de continuar o projeto, mas para onde o Senhor enviar. No Brasil, cestas básicas em pontos de favelas, comunidades em São Paulo. Então, na época do Covid, quando eu peguei o Covid, eu e minha esposa, negativei e já saí
fazendo alguma coisa. Então, somei pessoas, empresários. Então, hoje tem as pessoas que vão, evangelizam, pastores em determinados pontos, cidade de Tiradentes, alguns outros tipos de campos de comunidades. Então, é você ser igreja onde você estiver. É isso aí. Perfeito, perfeito. A outra pergunta você na época de Paquito, nos programas, o que você passou e vivenciou lá, por trás dos bastidores, as coisas que vocês passavam, você via coisas esquisitas? Aqui a pessoa colocou coisas malignas, coisas espiritualmente satânicas, malignas, aquilo que você viu na época de Paquito, lá dentro? Há muita coisa. Aliás, Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou vice-versa. Luz e trevas não tem aliança, não tem comunhão. Então, assim, só indo pela palavra, onde não tem Jesus, já tem trevas. Não tem luz, tem trevas, automático. Então, muita coisa esquisita, muita coisa. É verdade, é verdade. Bom, não dá para responder todos, a gente... Agora, eu vou fazer com você umas perguntas, vou falar algumas palavras e você fala o que tem na sua cabeça. Tá? Você vai responder em poucas palavras. Se eu vou falar uma palavra, você vai responder em poucas palavras sobre aquilo que eu falar, tá bom? Então vamos lá. Paquitos. Uma fase. Fama. Desconsiderável para mim. Xuxa. Precisa de muita oração. Níger. O centro da vontade de Deus para minha vida até esse momento. Crianças. Esperança. Missão. Missão. Aquela que o Pai me direcionar. Amém, amém. Glória a Deus. Alexandre. Hã? Não, só. Alexandre, deixa uma mensagem agora para todo mundo que está te ouvindo, para tudo que você derramou aqui sobre nossas vidas, porque derramou sobre minha vida, por mais que eu te conheço e muitas coisas que eu te conheço, mas derramou sobre minha vida e com tantas pessoas que estão te ouvindo, derrama uma mensagem, traz uma mensagem para que todo mundo escute o que você tem para dizer, para todo mundo ouvir. Então vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre ser discípulo no início. Ser um discípulo é seguir um mestre, procurar imitar esse mestre, suas atitudes, nos seus atos, em tudo, comportamento. Ser discípulo de Jesus não é pela inteligência, não é por capacidade, status, área financeira, grau de escolaridade, mas por uma revelação do Pai. Então, o que Jesus me ensina bate de frente com a minha compreensão racional o dia todo. Ele fala o seguinte: dá outra face, eu quero arrebentar o cara. Né? Ele fala de repente, não julga, mas volta e meia eu estou julgando tudo e todos. Então bate de frente esse sobrenatural. Por isso o texto de 1 Coríntios 1,18 diz que é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Essa conexão, essa revelação do Pai em nós. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque não consegue discernir, porque só pode discernir espiritualmente. Então, para eles é loucura. Onde eu quero chegar? Que de todo o teu coração, você pode ter, às vezes, anos aí frequentando algum templo, alguma denominação, mas, de fato, faça uma reflexão se, de fato, Jesus é o seu Deus de fato, é Jesus para você, é o seu Senhor. Faça uma análise disso. Ele não pode ser o Deus do seu pastor, ele tem que ser o seu Deus. E essa experiência sobrenatural, como eu tive lá em fevereiro de 95, que entrou impactando aqui dentro, com tudo, explodindo aqui dentro, indo além do racional e de tudo, é isso que a gente precisa ter, e para seguir isso aí tem que ser espiritualmente. Então, de todo o coração, busque a palavra, busque Jesus, seus ensinos, a obra, a vida. Foi assim que eu comecei, não é uma regra, mas pode te dar um caminho aí. Então, procure muito ler a palavra, leia o texto.
Anote nos cultos, leva um caderninho, aquilo que o pastor está falando, ou no seu celular, enfim. Anote aquilo, dê uma olhadinha em casa, seja que nem os bereanos, né, lá de Bereia, confira se está tudo correto com o texto, o contexto. Então, é isso, porque foi assim, eu fui me desintoxicando, eu fui me blindando. Eu procuro ouvir o que Jesus ouviria, então eu procuro ouvir a palavra de Deus, louvores, evito coisas que Jesus não escutaria, evito assistir o que Jesus não assistiria. Isso vai me ajudar a eu poder ter essa conexão e essa limpeza até espiritual, de não entrar coisas aqui na minha mente que vão para o subconsciente, vai jogar para o meu coração e a minha boca vai falar o que está no meu coração. Então procure coisas boas, sadias, sensatas, amorosas, a palavra do Senhor. Então é isso, esse é o meu conselho, deixando para todos. Ore por nós, nós carecemos das vossas orações, os obreiros, minha família, a todos os missionários do mundo todo que têm feito a obra, né? E obrigado mais uma vez, Pastor Rodrigo, a sua equipe, sua família, a todos aí que estão no café com eles, o Guia-me, toda a produção. E é isso, te agradeço demais. Amém, amém. Obrigado, eu que te agradeço, a gente te agradece muito seu tempo, eu sei que é muito corrido, mas eu te agradeço por tudo que você transbordou em nossas vidas. Nós conversamos hoje aqui com Alexandre Canhone, que é um homem de Deus que transforma vidas em todos os lugares da terra. Muito obrigado, Alexandre. E deixa aqui para gente, por favor, todos os lugares que você tem de Instagram, de redes sociais, onde as pessoas podem te achar, se as pessoas querem mandar uma oferta aí para o projeto, como é que as pessoas podem acessar isso? Então é o seguinte, tem o agdniger.com. Depois vocês podem pôr no descritivo para a gente, que eu já tinha enviado. @agdniger também tá aí, você pode... Aqui tem, mas vai aparecer o contrário, eu acho. Não sei se vai aparecer o contrário. Tá. Mas depois, no rodapézinho, você põe para nós. Tá. @Alexandre Canhone. Então, você vai ter lá podcasts, entrevistas. Quando subir depois, aí vai estar também por lá com a gente, vamos estar divulgando, né? Tem Pix, tem tudo. Tem contas no Brasil, então, Bradesco, Banco do Brasil, enfim. E é isso, ajude a divulgar. E o livro, como é que pode achar da tua esposa? Então, você manda um direct pra gente, então, e a gente pode responder, envia por correio, sempre, eu queria o CD, porque eu gosto do CD no carro, em português, ou louvor em espanhol, tal, em alemão, sei lá. Então a gente envia também. Tem alguns irmãos que podem estar enviando, pagam, por exemplo, o CD R$10 e envia mais a taxa de correio. Então é isso, é simples assim, é uma forma de estar abençoando também a gente. Amém, amém. Glória a Deus. Então, pessoal, acessem, ajudem e faça a tua parte, porque ele e a sua família, a sua esposa está cuidando de tantas pessoas aí. Então a gente pode contribuir sim, a gente pode ajudar sim. Como ele falou, R$1, R$2, R$10, R$1.000. Eu sei que você pode, a gente pode fazer pessoas melhores. Amém? Alexandre, muito obrigado. Quero agradecer de verdade a sua presença, de verdade. Quero agradecer o portal Guia-me, né, que abre esse espaço com parceria conosco. Quero agradecer também a Reino For You, uma igreja que também atravessa fronteiras em todos os lugares, 4 cantos da terra. E muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui conosco, que ouviram realmente esse podcast, essa entrevista, que você compartilhe para que mais pessoas acessem e a gente se torne um só no reino de Deus. Muito obrigado. Amém. Paz. Paz.